Sessão é encerrada logo depois de aberta nesta quinta-feira. O motivo foi a falta de quórum. Acompanhe agora os destaques do Jornal da Câmara, transmitido daqui do plenário da Câmara Municipal, na Rua João Gonçalves, centro da cidade. Guarulhos ganha mais de 9 mil empresas no ano passado, segundo a Junta Comercial do Estado. Manifestantes se reúnem na Praça Quarto Centenário para protestar contra o aumento da passagem de ônibus. Prefeitura fala da distribuição de uniformes e materiais escolares na rede municipal. Tudo isso nesta edição do Jornal da Câmara, hoje, dia 8 de fevereiro de 2018. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais esta edição do Jornal da Câmara, hoje apresentado aqui do plenário da Câmara de Vereadores de Guarulhos. A sessão plenária, como vocês veem aí, o plenário vazio, a sessão plenária de hoje, ela teve que ser encerrada por falta de quórum. Mais de 9 mil empresas foram abertas em Guarulhos no último ano. A informação é da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSESP. Além desse número, ainda foram registrados mais de 8 mil microempresários individuais. A Prefeitura atribui parte deste avanço à adesão do município ao Via Rápida Empresa, um módulo de licenciamento integral que possibilita agilidade na abertura de empresas. Na noite de ontem, manifestantes se reuniram na Praça Quarto Centenário, aqui em Guarulhos, para protestar contra o aumento da passagem de ônibus na cidade. O ato foi promovido pelo movimento Passe Livre de Guarulhos. O Jornal da Câmara conversou com uma integrante do grupo. O aumento da passagem de ônibus e a criação de duas tarifas diferentes aqui em Guarulhos vem causando polêmica. A medida é alvo, inclusive, de uma ação judicial e está parcialmente suspensa através de uma liminar. Para conversar sobre esse assunto, estamos com a integrante do movimento Passe Livre aqui de Guarulhos, que vai falar um pouquinho das reivindicações desse movimento. Claciene, o movimento ele é contra o aumento geral da passagem ou essa diferenciação de duas passagens? Na verdade, o movimento ele é contra a tarifa, contra a existência da tarifa em si. O movimento entende que é possível, sim, a cidade possuir um transporte público de qualidade, custeado por outros tipos de impostos, assim como a escola é custeada por impostos e é pública, né? A gente entende que devemos ser contra a cobrança de tarifa. A tarifa é uma forma de limitar as pessoas a ter acesso à cidade. Então, o movimento ele nasce, ele parte do ideal de que não deve existir a tarifa. A tarifa ela é abusiva. O modelo de transporte que a gente tem na cidade é um modelo cruel, massacrante, onde os empresários só lucram pelo método de cobrança em forma de catraca, por número de pessoas que utilizam o transporte e não por ônibus, né, na cidade. Então o movimento ele é formado por pessoas que é contra a existência da tarifa e não somente o valor. Então, o protesto não é específico com relação a esse aumento agora da tarifa, que aumentou de R$ 4,15 para R$ 4,30, quem tem o bilhete único, e no caso de vale transporte e pagamento em dinheiro, no momento da viagem, aumentou mais ainda, que foi para R$ 4,70. O movimento questiona a tarifa de um modo geral. De um modo geral. A gente entende que esse valor vai ser sempre aumentado, né? Ele sempre vai existir, vai aumentar sempre. Essa cobrança vai aumentar e agora chegou ao extremo. É um absurdo, falta transparência nas formas de lucro, né? Inclusive Guarupás, que não tem uma forma transparente de mostrar os lucros com bilhete, enfim. Então o movimento ele é contra o aumento e contra a tarifa. O aumento nesse momento é um aumento extremamente abusivo, absurdo,
onde controla cada vez mais as pessoas, limita. A gente não mudou nada na forma, no modelo de transporte coletivo. Os pontos de ônibus continuam os mesmos, os métodos, né, é o mesmo para se adentrar um coletivo. É desumano, chega de ser desumano a qualidade do transporte. Então é isso que a gente reivindica, a forma, o modelo de transporte implantado na cidade. Quem são essas pessoas, quem são os donos dessas empresas em Guarulhos, que lucram e que só acumulam fortunas, riquezas, mas extraídas de quem? De uma população cada vez mais carente, cada vez mais controlada e limitada por um modelo de catraca. É isso. E a justificativa do Executivo, do governo municipal, é que caso não fosse feito o aumento, o subsídio gasto para pagar essas empresas de ônibus seria muito grande. Como é que o movimento vê essa questão? O governo afirma que pela crise orçamentária do governo não haveria dinheiro para pagar esse subsídio. Subsídio, chega a ser ridículo falar sobre isso. Vamos falar do que os empresários lucram então, né? A prefeitura subsidia quem? É o trabalhador ou é as empresas de ônibus? Então, falar de crise para quem? Os lucros vão para quem? Né? Então, vamos falar dos lucros desses empresários, vamos ser mais transparentes, o quanto se lucram com esses giros de catracas. Então, não é justificativa quando não se há transparência nos lucros, não é justificativa. O movimento fala nessa questão de extinguir a tarifa, de proporcionar um acesso para todos no transporte público, mas existe também aquela questão do passe livre estudantil, que vem sendo discutido na cidade, chegou a ser uma promessa de campanha do atual prefeito, mas até agora ele não está em vigor. Vocês também têm discutido essa questão, se não abrir a tarifa para todos os cidadãos, mas para uma parcela que seriam os estudantes? Isso tem sido dialogado? Isso tudo é questionado, é dialogado entre nós, entre pessoas com ideais em comum, pensamentos em comuns. E realmente, de fato, passe livre para Guarulhos foi uma bandeira de campanha do atual prefeito Guti, e é nessa tese que nós batemos. Se ele falou, se ele prometeu em campanha que era possível ter o passe livre, e entendemos que sim, que é possível, existem outros exemplos, né? Então, por que não? Se é uma bandeira de campanha dele, foi uma bandeira de campanha do prefeito, e ele afirmou que teríamos o passe livre no município, então vamos cumprir. Quem sofre no dia a dia na pele somos nós. Então é geral, a gente tem que discutir, é possível sim existir o passe livre, o próprio prefeito já entendeu isso e queremos o passe livre, é um direito nosso, um direito à cidade, e é isso. Muito obrigada, Clacene. Não por isso. Renata Dias, para o Jornal da Câmara. Na manhã desta quinta-feira, a repórter Eliane Anjos acompanhou os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça e conversou com o presidente da comissão, vereador Marcelo Seminaldo, que falou sobre a manutenção do veto parcial ao projeto que incentiva a formação continuada de mulheres no mercado de trabalho. E aí, Eliane? Um dos destaques da reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta quinta-feira foi o grande número de vetos analisados. E um desses vetos é um veto parcial a um projeto da vereadora Janete Rocha Pietá, que trata da política municipal de formação e capacitação continuada para as mulheres no mercado de trabalho, e os vereadores avaliaram esse veto parcial. Vereador, qual que foi o entendimento da comissão sobre esse veto do prefeito? A comissão, eu sempre friso, que é importante as pessoas que nos acompanham saber, quem sempre faz a análise constitucional do projeto. E quando o município de Guarulhos, ainda que o projeto seja inconstitucional, ele sanciona parte ou sanciona total esse projeto de lei, ele passa a ter suprido esse vício de constitucionalidade, se for um vício passível de ser suprido. E nesse projeto a gente está diante de um caso desse, que o projeto ele tinha o seu vício de iniciativa, que essa comissão apontou quando ele passou aqui pela primeira vez, e aí o prefeito sancionou
quase todo o projeto, só vetou o artigo 4º do projeto, que fala sobre a reserva de 50% de vagas em programas já existentes. Então, é um projeto que a gente entende que, levado agora a virar lei no nosso município, tem tudo para ajudar na formação profissional das mulheres do nosso município. Então, na verdade, a manutenção de veto se refere à avaliação que vocês fizeram previamente desse projeto, né? Quando ele passou pela comissão e depois ele foi aprovado pela casa, mas vetado parcialmente pelo prefeito. Sim, quando passou por nós pela primeira vez, nós dissemos que o projeto como um todo ele era inconstitucional. Mas a gente faz a nossa análise jurídica e encaminha para o plenário. Inclusive, eu votei a favor do projeto no plenário, porque é a minha opinião política que eu emito no plenário. E aí ao prefeito compete sancionar, né, total, vetar total ou fazer uma sanção parcial, que é o que ele está fazendo. Então voltou para nós agora, ele só vetou o artigo 4º, e como a gente já tinha dito que o projeto como um todo ele era inconstitucional e agora só voltou com o veto ao artigo 4º, significa que ele convalidou todo o restante do projeto, o que é extremamente importante para a cidade de Guarulhos. Fevereiro é mês de volta às aulas. Na rede pública de ensino, o principal assunto dessa época é quando vão chegar os uniformes e o material escolar. Aqui em Guarulhos, a entrega do material didático já começou, mas os uniformes só serão distribuídos a partir do próximo mês. Nos corredores das escolas, a movimentação já voltou ao normal. As aulas da rede pública de Guarulhos começaram em 5 de fevereiro e a principal preocupação era com a entrega do material didático. Essa semana, uma semana de entrega de material, é uma semana em qual as crianças recebem o material escolar, né? E as professoras já vão fazendo a sondagem, observando as crianças no que elas já sabem, no que elas já aprenderam, para daí fazer o seu planejamento e para dar suporte e melhorar a aprendizagem das crianças. Atualmente, o município conta com mais de 111 mil alunos e 141 escolas. A expectativa da Secretaria de Educação é que até o final de fevereiro todo o material escolar seja entregue. Na escola Crispiniano Soares, logo no primeiro dia de aula, os estudantes já começaram a receber os livros. É sempre um novo ciclo, né? Então aquele material novo, sempre uma expectativa de aprendizagem, esperança. E o mês de fevereiro é um mês de planejamento, um mês que as crianças começam a conhecer o professor também conheçam as crianças para saber quais são as necessidades de cada turma, né? Para a professora Maria Cristina, ter um material didático logo no início das aulas faz toda a diferença. Eu estou na rede há mais de 10 anos e realmente o histórico não é muito bom quanto à demora. E vai ser muito importante que esse material seja entregue logo no início das aulas. Pedagogicamente, não é todo mundo que tem condições de trazer o material, pelo menos básico, para o início da aula. Nós nos programamos com atividades que até mesmo não requerem caderno no início, por conta de sondagem, enfim. Mas o material básico é muito importante no início. Se o material vier agora no mês de fevereiro, vai fazer uma diferença enorme pedagogicamente falando, vai ser muito importante. Já a chegada dos uniformes deve demorar um pouco mais. A expectativa da Secretaria é começar a entrega em março. A gente tem a reunião dos pais, no momento da reunião dos pais é feita uma pesquisa com os pais do número do uniforme, o tamanho, né, o tamanho do tênis, da meia. Então a gente precisa ter essa devolutiva das escolas, que aí nesse momento os pais que não compareceram à reunião, por exemplo, têm a oportunidade de indicar qual é o tamanho do uniforme e a gente precisa dessa devolutiva das escolas para daí começar a entrega. A Prefeitura de Guarulhos abriu 360 vagas no curso básico de dança de salão. As aulas são gratuitas e abrangem vários ritmos, como bolero, forró, tango, samba de gafieira e dança-terapia. Elas acontecem de segunda a sexta-feira no Teatro Adamastor Centro e no Centro Integrado de Atividades, o CIAD. Para participar é necessário fazer inscrição pela internet até o dia 23 de fevereiro. Informações no site da Prefeitura, www.guarulhos.sp.gov.br. E é isso aí. O Jornal da Câmara termina aqui. Voltamos amanhã, sexta-feira, com mais notícias da cidade e os acontecimentos importantes
da Câmara Municipal de Guarulhos, que realiza sessões às terças e quintas-feiras, a partir das 14h. E você pode acompanhar ao vivo na galeria do plenário e ver de perto a atuação dos nossos vereadores. Será sempre bem-vindo. Você também pode acompanhar outras notícias pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Nós voltamos amanhã às 19h. Obrigado e até lá!